Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e hoje, dia 12 de maio, domingão, Dia das Mães, um ótimo Dia das Mães para todas as mães que me assistem aqui e futuras mães também. Hoje, dia 12, não devo postar esse vídeo sobre a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Temos dividendos, temos também o novo release do primeiro trimestre, o resultado do primeiro trimestre de 2024. Esse vídeo deve ao ar ao longo da semana, dia 13, segundona, ou no máximo terça, dia 14, tá? Quais serão as pautas, pessoal? A gente vai olhar aqui para o resultado de 21, alguns destaques, vou falar muito sobre ciclo para vocês, tá? Tanto da mineração como também da siderurgia. Então você na CSN Mineração, na Semin, vídeo importante também, deixe nos comentários se você quiser que eu já faça uma atualização da Semin. Esse gráfico é o mais legal para antenar investidores, principalmente investidores, tá? E aí nós caímos aqui nos múltiplos e vamos terminar, pessoal, falando sobre dividendos. Tem anúncio, tá? Tem anúncio, tem também aqui o estudo de preço-teto e vou finalizar com o Ibovespa rapidamente e análise gráfica da CSN, tentando trazer para vocês ciclos, estratégias com opções, também com ordens limitadas e intensidade de aportes para vocês investidores da CSN Mineração, da CSN Siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, no longo prazo. No mais, disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Pessoal, vamos lá. Ciclando para baixo, alguns alertas aqui, né? Ciclando o que eu digo, o lucro e a sua geração de caixa comprometida ao longo dos últimos 12. A gente pode até colocar 18 meses, mas principalmente aí 12 meses, tá? Nós tivemos aí problemas na siderurgia e depois, agora, né, um pouco mais de queda sazonal para o minério de ferro normal. Primeiro trimestre / semestre é sempre mais fraco para o minério de ferro, a começar em março e terminar em setembro, a sazonalidade negativa ali para o minério. A gente vai falar sobre isso já nos preços, mas principalmente aqui também no volume de vendas da Semin, tá? No mais, o que eu olharia para a CSN? É uma montanha-russa porque é uma empresa cíclica, setor de siderurgia e mineração, ela que é a mais equilibrada ou pulverizada das siderúrgicas, não é nem concentrada nos Estados Unidos como a Gerdau, tão pouco em Brasil como a Uzi Minas. Ela tem ali um jogo de cintura um pouco maior, mais destinos de exportação, mas vê, tá, o seu resultado atual, pessoal, bem pressionado. Pressionado por quê? Pelo resultado financeiro. Tá, então bateu forte aqui no primeiro trimestre, tá, o resultado financeiro com 1,4 bi. Então uma combinação aí de um caixa fraco, principalmente da mineração, mais o efeito negativo aí de uma liquidação de um hedge de minério de ferro. Tá? Então despesa financeira aqui, o que a gente acredita e até pela natureza da companhia não é recorrente. Tem certa recorrência, melhor dizendo? Sim, mas não é todo trimestre que a gente vai ver esse número aqui abissal, pontual, de maneira tão grande assim, rebatendo e batendo, né, na verdade, forte no seu fluxo de caixa, que terminou negativo. Muito por causa do resultado financeiro. Legal, pessoal? Então, óbvio que a gente espera um trimestre ou outro, algum financiamento mais agudo, algum passivo vencendo, resultado financeiro, então, batendo nos resultados das companhias cíclicas, sim, sem dúvida. Mas não deve ser recorrente, 1,5 quase bi, tá, de resultado financeiro negativo. Quando a gente olha aqui para a alavancagem, vem subindo. Então, essa é a parte do ciclo da companhia, tá? Essa é a parte mais importante aqui para você que investe no longo prazo, tentar, via fundamentos, múltiplos, se você preferir, dívida líquida e EBITDA, tá? Dinamizar, aumentar ou não os seus aportes, tá? Então, se você gosta de olhar para a dinâmica entre preço e fundamentos, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui esse gráfico como mais legal, minha opinião pelo menos, onde mostra o lucro trimestral, lucro tri, em homenagem ao pessoal do Rio Grande do Sul. Muita força para vocês e recuperação mais rápida possível. Sei que está chovendo por aí hoje no Dia das Mães, então que essa chuva seja passageira e que tenhamos bastante sol, né? Que a gente empreste um pouco do sol aqui do Sudeste paulista, principalmente, onde fala sol danado e uma seca já há algum tempo para vocês aí do Sul, e vocês também emprestam um pouquinho da água que está por aí. Tá, então, pronta recuperação para vocês, pessoal, gaúchos e gaúchas que me escutam aqui ou que tem familiar por lá, tá? Então, o lucro, melhor momento, 2020, 2021, preço subiu junto com o lucro, maravilha, tá? Alavancagem despencou, maravilha, chegou ali a 1,3 dívida líquida EBITDA. Agora a gente vê, agora não, né? De 2022 para frente, pessoal, / 2021, segundo semestre para frente, a gente viu uma estabilização da alavancagem,
queda no lucro já em 2021, manutenção dessa queda entre 2022, tá? E alavancagem alta em 2022/23, tá? Então 2022 e 2023 é o ciclo atual, pessoal. Qual que é o ciclo atual? Nós temos alavancagem subindo, tá? Porém o lucro estabilizando. Lucro estabilizando e alavancagem subindo, isso remete ao quê, pessoal? Menos dividendos para um futuro próximo, tá? Mas ao menos, já que a cotação segue o lucro, a gente percebe que a cotação já ficou lateral também, chegou até ter uma leve alta de 2023 para cá. Então, o pior momento nos preços, a gente pode se dizer que foi 2021 e 2022, tá? A partir de 2023 estabilizou o lucro e a gente começou a melhorar o lucro com uma alavancagem mais alta. O melhor cenário sempre é lucro subindo, alavancagem caindo. Nesse momento não. A empresa mantém ali um pagamento de dividendos e tem algumas dívidas e resultado financeiro pressionando, tá? Devido a toda a política monetária e também ciclo econômico, tá? Não estamos num boom de commodities violento no caso das metálicas, tá? Uma melhora substancial aí pós-reabertura da China, sem dúvida nenhuma, pós-política de Covid-0, né? Mas nada bonança, tá? Então, qual que é o momento atual, pessoal? Lucro estabilizando, tá? Ou estável, se você preferir, do primeiro TRI 23 ao primeiro TRI 24, 12 meses, entre 12 a 18 meses de estabilização de lucro, tá? E esse lucro já muito parelho com o pré-pandemia. Então, não me parece que a Companhia Siderúrgica Nacional vai ter grandes novidades no lucro para esse ciclo atual, tá? Já que os fundamentos estão próximos ali a um pré-2020. Legal? Enquanto que a alavancagem, pessoal, essa sim a gente vai ter que olhar, tá? Eu sou construtivo para as alavancagens de empresas exportadoras de maneira geral, por toda a experiência que teve da última década com o crescimento não tão robusto chinês. Então, essas companhias devem ali ter investimentos pontuais e cuidar bem da sua alavancagem. Sem dúvida nenhuma, a política monetária ajuda, não só aqui no mundo, mas também no mundo. Então, ter ali política monetária suavizando é bem importante. Olhando aqui para o volume de vendas de siderurgia, pessoal, melhorou, tá? Esse gráfico é muito legal para dizer, olha, estamos estáveis, pessoal. Tá? Estamos estáveis, siderurgia que é importante pós-medida do governo para segurar um pouco a importação do aço chinês. Então a gente parece que encontrou um denominador comum aí. Temos siderurgia lateral, porém o que bateu foi a mineração, uma queda de 18%. Essa queda é uma tendência, pessoal? Não, é sazonal. Então, o primeiro semestre para minério de ferro tende a ser fraco, tá? Pega ali a partir nos preços, né? A partir de setembro, mas na economia real, tá? Na economia real, a partir, tá? A gente vai estar olhando ali para o terceiro trimestre, começo do terceiro trimestre, como o melhor momento, tá? Mas o final do segundo tri, ou seja, já na festa junina aí, já melhora bem, tá? Então, a economia real um pouquinho antes. Preço de minério de ferro, sempre trago para você correlação, ele passa de março a setembro fraco, lateral, andando de lado ou em queda se estivermos em recessão, alguma coisa do tipo, tá? Já setembro até março é a sazonalidade forte do minério de ferro. Então faz sentido aqui a gente olhar, óbvio, né, ficar assustado com uma queda de 18%, mas não é uma queda em relação, por exemplo, ao trimestre de 23, não houve queda, e sim crescimento no volume de vendas, tá? O que a gente está olhando, e aí a queda é abrupta, tá? É aqui na margem, 44%, tá? Então tem que se... uma queda na receita líquida, perdão, né? Margem, né? A gente pode pressionar a margem aí. Queda nas margens, pessoal. Aí sim, a gente tem aqui um sinal de que talvez o ciclo de queda nos fundamentos, ou seja, no lucro, no seu operacional, ainda não terminou, tá? Ainda não terminou, certo? Tem sazonalidade, tem aqui também período de chuvas mais crítico de chuva sem maiores impactos. A companhia fala algumas coisinhas aqui em relação ao seu operacional. Porém, pessoal, eu acredito, Bruno, aqui, olhando principalmente para esse gráfico, que eu já perdi ele aqui no meu histórico, esse gráfico aqui, olhando principalmente para esse gráfico, eu considero que a alavancagem tem ainda um chão para subir, principalmente por causa do nosso ciclo monetário, tá? E atividade econômica no mundo inteiro desacelerando um pouquinho em relação a 21 e 22, tá? Porém, não vamos muito além na alavancagem. Já o lucro é possível, tá? Até pelos não recorrentes serem negativos nos últimos 12 meses, nos últimos 4 trimestres. Se teve não recorrente, foi um não recorrente negativo, ou seja, resultado financeiro, algum passivo, financiamento, etc. Esse pessoal aqui deve ser menor para os próximos trimestres, e aí mesmo que o operacional não seja tão robusto, a gente consegue ver no final da linha ali o lucro líquido, ou pelo menos os fundamentos, etc., um pouco mais de estabilização, tá? É isso que eu imagino. Então, a alavancagem
é o grande X da questão para saber se a empresa vai ter ainda a chão para pagar dividendos, tá? No mais, pessoal, dívida crescendo, resultados cedendo, esse é o ciclo. Então, dívida aqui chegando a 46 bi, resultado foi negativo no primeiro TRI em 480 milhões, porém é importante, teve um não recorrente forte de resultado financeiro, tá? Resultado financeiro tende a aliviar, pessoal? Sim, eu acredito que sim, tá bom? Sim, eu acredito que sim. Então é importante que ela, no terceiro trimestre, recupere-se de um primeiro e segundo TRI que não devem ser muito favoráveis, tá? Então eu não ficaria de cabelo em pé ainda com os resultados e a alavancagem subindo da CSN, ainda não. Se você que me escuta acha que o próximo ciclo econômico, pessoal, é recessão e não, no meu caso, que eu acho que vai ser um marasmo, vai ser tipo 2017, 18 ali, pibinho, mas sem recessão e também sem estagflação, as políticas monetárias, todas elas tentando ali seguir o neutro, né? O juro neutro, então um crescimento baixo, com uma inflação resiliente, não é ruim para commodities, tá? Porque a inflação ainda vai ser um problema, mas o crescimento existe, tá? Então a gente vai estar um passo aí, provavelmente em 2025, 2026, a um passo de estagflação, tá? Mas ainda assim terá crescimento, não será recessão. Esse é o meu cenário. E aí não é tão ruim para a economia velha, né? Para a velha economia, né? Que são as commodities, por exemplo. Curiosidade, a CSN é a mais diversificada nas suas exportações, 16% para a China, 7% para Taiwan, quase 4% para o Japão e 3,4% para os Estados Unidos. Tá? Então, dentre as siderúrgicas, é a mais diversificada, entre aspas, tá? Ou menos concentrada, a mais pulverizada. Pessoal, um baita dividendo, tá? Então é 71 centavos aqui por ação, tá? 71 centavos por ação, pagos até dia 29 de maio, até o final do mês, tá? E data base dia 14 de maio, tá? Então dia 14 é data base, pagamento dia 29, 71 centavos é o valor. Ótimo, né? Porque esse ano aqui a gente não tinha ainda nada, tá? 71 centavinhos vem a calhar. A média líquida dos últimos 3 anos, pessoal, eu acho que é burra, né? Não façam esse tipo de conta. Eu acho que você estaria ali errando no seu preço teto. Tá? Então foi um ciclo muito forte de dividendo. Esse dividendo em 2023 já mostrou aqui um pouco de queima de caixa da companhia. Tá? Então é importante colocar isso. Em 2024, um pouco de estabilização, começa com 71 centavos. Tá? Então, se de repente ela parar, não pagar mais, pessoal, esse é o preço teto atual, R$ 11,83. A empresa negocia hoje, tá? A R$ 13,84. Vamos olhar para ano passado e tentar entender quais foram os meses. Em 2023, ela mandou bala em abril, com pagamento em maio, tá? Em mais de R$ 1 aqui, tá? Quase 9% de yield, o combo. Tá? E depois em novembro. Beleza, pessoal. Ela pagou praticamente aqui, tá? 30%, 30 e tantos por cento a menos esse ano do que ela pagou no primeiro trimestre de 2023. Então a gente pode fazer essa continha, tá? E somar ali a mais um dividendo esse ano que vai ser em novembro. Tá? Não acho que vai bater 2023, vai ficar menor que 2023 o dividendo pago. Tá? Essa seria a minha expectativa. Tá? Esse ano aqui ela larga com 71 centavos, um único dividendo, não é um combo como foi ano passado. Então a nossa expectativa que eu tenho ali é que de repente ela repita mais 71 centavos lá em novembro, ou um pouquinho abaixo, tá? Essa seria um pouco do meu chutômetro aqui para dividendo, certo, pessoal? Então não chegará aos R$2, essa seria a minha opinião, tá? Ela vai tentar chegar ali nos 1,10, seria um bom range para você imaginar. Tá, os 90 centavos a 1,10, eu acho que estaria ali um bom range para você acreditar. Beleza? A queda aqui pressupõe 1,48 aproximadamente, 10,68% de dividend yield. Tá? Eu estou um pouquinho mais pessimista, mas de novo, olhando o quê? Para fluxo de caixa da companhia. Se as coisas melhorarem muito do segundo TRI em diante, pessoal, aí, né, os vídeos aqui são praticamente mensais sobre a CSN. Nos múltiplos, negativo, né, por causa do déficit nos últimos 12 meses, tá, um dividend yield de 5,37%, um EV/EBIT de 9,98. Pessoal, nada a comentar aqui a não ser alavancagem. Olhem para a alavancagem, acho que é o principal, acho não, com certeza é o principal. Ibovespa, CSN inclusa, pessoal, tá em um desconto ainda. E se eu tiver correto, o lucro dessas empresas estabilizar e o Ibovespa continuar lateral, tá? A gente pode até ver uma Petrobras, uma Vale começar a bater trimestre a trimestre, o lucro, a crescer lucro trimestre a trimestre. O Ibovespa, caso os preços fiquem laterais, vai ficar com o PL ainda mais descontado. Tá? Então o ciclo do Ibovespa, para olhar preço-lucro, eu acho interessante em 2024. Porque se eu estiver correto,
as grandes empresas do índice estabilizam os seus lucros, tá? E aí o preço é que vai ser o detrator ou o inflator aqui do PL, e não o lucro. A queda do lucro de 2021 para cá foi vertiginosa, tá? Então é importante colocar isso, que agora nós não temos mais no lucro uma grande oscilação, pelo menos na minha opinião, do Ibovespa, do PL, né? Agora é o preço, tá? Então a gente pode olhar para a valuation de novo com um pouco mais de carinho ali, os múltiplos principalmente. Já a CSN nos preços, pessoal, região de venda de put, tá? 13,87, 12,72, 12,40, tá? Quem tá com o meu cenário, não faz muito sentido, ou nenhum sentido, acreditar que a gente perde essa dinâmica aqui, ó, de topos e fundos ascendentes. Então, os 12,40, os 12,72, os 13,87 seriam as regiões ali que eu tentaria, por exemplo, vender put, tá? Com a expectativa que os preços naveguem, tá? Até os 17,61 e principalmente aqui R$ 20,63, tá? É o alvo final que eu tenho para a CSN. Pessoal que está com a tendência de queda, recessão ou de queda, tá, pessoal? Não precisa ser necessariamente recessão, tá? Aí nós viríamos para o 2020. O lucro, pessoal, já está exigindo da CSN uma volta para 2019, 2018. Ou seja, as faixas de R$ 6 aos 8,28, 7,37. O lucro exige isso. Eu é que acho que via dividendos e via ciclo econômico, ela consegue voltar aqui e já está fazendo isso, né? Uma retomada do lucro gradual, mas uma retomada. Quem que vai dizer se voltamos para cá ou não, pessoal, vai ser dívida, tá? Se a empresa, de repente, startar algum covenant aí e não pagar dividendos, algo do tipo, diminuir muito os dividendos, tá? Então, o meu cenário é de mais uma onda de alta, é de mais uma alta tática para o nosso Ibovespa. A CSN vai protagonizar isso também. Então, 12,40, 12,72 seriam as mínimas ali. Olhando para os 17,61, R$ 20,63 como alvos, como venda de call, por exemplo, compra de put. Os pessimistas, pessoal, o que eu aguardaria, tá? No caso da CSN, pelo menos um retorno, tá? Aos 15,14. Um retorno aos 15,14. Temos também aqui uma região importante, 16,80, entre 15,14, 15,20 e 16,80. Se os preços retornarem, né, se valorizarem até lá, aí sim eu olharia para comprar put, para quem está acreditando na queda da companhia, mas quer manter as ações, tentar financiar a queda, comprar um seguro. Tá? Então eu esperaria os preços subirem, se possível estabilizar em cima aqui por um tempo, algumas semanas, voa baixa, e aí você compra um seguro barato. Beleza? Essa seria a minha expectativa aí para os pessimistas. Feito isso, pessoal, um grande abraço, força para os gaúchos e gaúchas. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.